Nesse vídeo, eu vou apresentar os conceitos e as táticas para se tornar um líder no ambiente corporativo e na vida, de acordo com a filosofia e os conceitos do livro Liderar Sem Título, de autoria de um dos mais populares especialistas no mundo sobre o assunto liderança, o escritor canadense Robin Sharma. Fica até o final que o conteúdo está bem interessante. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando Felipe e esse é o canal FF Corporate, onde eu trago assuntos relacionados à gestão, finanças corporativas e assuntos afins. Bom, liderar sem título, que aqui no Brasil foi traduzido por alguns como liderar sem status, é um direcionamento que pode ser utilizado na vida profissional, mas que também se enquadra em qualquer outro aspecto da vida pessoal. O conceito parte da premissa de que é crucial que ocorra uma mudança sobre o autossentimento da condição de vítima para a condição de líder. E a vantagem competitiva nesse processo é que podemos exercer essa opção, tomando uma iniciativa no sentido de alcançar essa liderança em nossas próprias vidas. Conceitualmente, liderar sem título nos alerta sobre a responsabilidade de sermos críticos, analíticos e, consequentemente, tomadores de decisões conscientes, cientes das responsabilidades que temos e da obrigação de assumi-las, independentemente do cargo que exercemos e da relevância do que fazemos, buscando o estado da arte naquilo que nos propomos a fazer. O autor afirma que a filosofia pode ser muito profunda se de fato for aplicada de forma intensa e contínua. E para ilustrar de uma forma mais adequada, ele cita algumas táticas utilizadas pelos melhores líderes sem título, baseados na experiência do próprio autor, quando orientou líderes de empresas como Microsoft, IBM, GE, Nike, entre outras. E baseado também em estudos de personalidades notáveis que viveram ou vivem o conceito, como Warren Buffett, como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Essas táticas-chave têm por objetivo nos ajudar a adotar a ideia de liderar sem um título, tendo como partida a construção de que as pessoas estão extremamente ocupadas sendo ocupadas, e sem perceber se especializando em coisas pequenas, concentrando-se em coisas de pouca importância. Então a primeira tática que ele sugere é a busca por fazer coisas complexas, coisas difíceis a cada 30 dias, escolher a tarefa mais difícil entre todas as tarefas que precisamos realizar. E em seguida, todos os dias fazer as coisas mais difíceis primeiro, antes de todas as outras. Isso é o que os melhores performers fazem, porque dentro desse projeto difícil que as pessoas evitam, ou dentro da conversa difícil que por vezes resistimos, está o que ele chama de poder. Quando evitamos coisas difíceis, na verdade, acabamos fugindo da nossa liberdade, do nosso poder, da nossa confiança e do nosso crescimento. Então a primeira tática é que a cada 30 dias a gente escolha algo difícil para fazer, seja aumentando a intensidade dos exercícios que estamos adiando há tempos e assim alcançando um degrau acima, seja assumindo um projeto de trabalho que nos assusta ou nos deixa desconfortáveis, ou talvez iniciando aquele projeto de estudos de alto nível de complexidade que estamos adiando. Em um mundo onde a maioria das pessoas busca o que é fácil e como resultado nunca crescem, nunca se desafiam e nunca expandem, então a primeira tática é fazer coisas difíceis a cada 30 dias e, mais importante ainda, todos os dias. Logo que chegar ao trabalho, fazer as coisas mais desafiadoras primeiro. A consequência, segundo a filosofia, é nos encher de confiança e força, e o que começa a acontecer é que, ao fazermos as coisas que normalmente resistimos, trocamos o medo pelo poder, porque os medos que não enfrentamos se tornam nossos limites. E a maioria das pessoas estrutura a sua vida profissional para evitar projetos difíceis, evitar desafios, evitando sair do porto seguro do conhecido, porque acham que essa é a melhor forma de lidar com todas as perturbações do mundo. Mas, na verdade, isso é o princípio do fim. O autor aconselha que devemos correr de encontro aos nossos medos, sair da zona de conforto. Um bom exemplo que o próprio autor cita é Cristóvão Colombo, que navegava de uma forma controversa para os padrões da época. Ele conduzia as suas naus de forma perpendicular à costa, e com isso ele se afastava da terra avistável, enquanto os outros exploradores navegavam de uma forma em que podiam ver a costa. Mas ao adotar essa forma de navegar arriscada, mais complexa, indo para o desconhecido, ele descobriu novas terras. Então, em primeiro lugar, corra em direção às suas resistências, transforme o hábito de fazer coisas difíceis logo de manhã. A segunda tática é faça exercícios logo pela manhã, porque isso vai turbinar o nosso metabolismo, que vai acarretar na geração de energia para o restante do dia após o treino matinal, liberando a endorfina no corpo, o hormônio do bem-estar. Isso vai fazer com que a gente se sinta bem, se sinta confiante, poderoso, e aumentando a clareza mental, ajustando a mentalidade para o máximo desempenho logo pela manhã. E além disso, ele aconselha que, durante os exercícios, que possamos abastecer a nossa mente com algo inspirador,
reproduzindo no fone do celular um programa de áudio inspirador, um livro de negócios sobre liderança ou algum conteúdo que proporcione aprendizado, como audiolivros, podcasts. Isso para ajustar o condicionamento mental, de modo que, ao chegar ao trabalho, a gente esteja livre de toda negatividade e preocupações, ficando focados no que é mais importante. A terceira tática consiste em fazer um compromisso para hoje, porque hoje é o dia em que podemos começar a trabalhar e viver de uma maneira totalmente nova, fazendo essa escolha de sermos muito bons naquilo que fazemos. O autor costuma citar um dos fundadores do sorvete Ben Jerry's, que disse uma vez: seja tão bom no que você faz que ninguém mais no mundo possa fazer o que você faz. O autor também cita que jovens comediantes de Hollywood perguntaram ao Steve Martin o que eles deveriam fazer para ser o próximo Steve Martin. E Steve Martin respondia: seja tão bom no que você faz que eles não possam te ignorar. Outra recomendação é que uma boa fonte de informações para inspirar as mudanças propostas pela filosofia de liderar sem título são os conteúdos de Anders Ericsson. Ele é um pesquisador no campo de desempenho máximo e da produtividade excepcional. Em resumo, ele diz que se você analisar a história dos campeões russos no xadrez, analisar as trajetórias dos melhores jogadores de tênis, dos maiores gênios das artes, todos eles tinham algumas coisas em comum, começando pela constatação que todo gênio começou como iniciante e todo especialista começou como um amador. Mozart, por exemplo, levou 10 anos para as pessoas começarem a chamá-lo de gênio pelas composições que ele fazia. Essa ideia de um gênio talentoso, nato, não é exatamente desse jeito. Literalmente, o Mozart e os melhores dos melhores nas artes, ciências, negócios e esportes passaram 10 anos focados em alguma coisa específica antes de atingirem um nível de desempenho genial. Então, nessa ideia, nós precisamos buscar a condição de sermos radicalmente bons no que fazemos. O autor recomenda que nos dediquemos a sermos fantásticos em uma coisa por pelo menos 10 anos. E em 10 anos as pessoas nos verão como gênios. Além disso, esses gênios, de acordo com o trabalho de Anders Ericsson, no seu livro chamado Genius Explained, o que eles fizeram foi praticar todos os dias, chegando à conclusão que a prática é o preço que os campeões pagam para serem chamados de campeões. Mas a maioria das pessoas, seja no trabalho ou em suas vidas, não praticam esse processo de evolução contínua, tendo oportunidade diária para isso. E a recomendação nesse caso é reservar algumas horas todos os dias para praticar enquanto você se exercita. Pensando em nossos objetivos, pensando em como podemos melhorar, ouvindo os audiolivros, ouvindo os podcasts, ler, talvez enquanto estivermos pedalando na bicicleta. Esse é o tempo de prática. Enquanto a gente não inicia o nosso dia de trabalho, a nossa jornada de trabalho, nós estamos nos bastidores. Mas quando chegamos ao trabalho, aí sim estamos no palco e é a hora de atuar. Portanto, precisamos praticar antes de começar a trabalhar. A quarta tática, que é fundamentalmente importante, é encontrar tempo para evitar distrações. Isso pode parecer óbvio, mas não podemos fazer o melhor trabalho enquanto olhamos o WhatsApp, lemos e-mails ou acessamos outros aplicativos a cada minuto. É muito importante fazermos o que o autor chama de trabalho profundo, trabalhar em blocos de tempo. O autor recomenda que por pelo menos 2 horas possamos nos manter distantes da tecnologia para poder concentrar a mente e todo o potencial de criatividade no trabalho e no que estamos realizando. A maioria das pessoas está tão distraída que leva de 1 a 2 horas além do necessário para voltar ao trabalho que estavam realizando anteriormente. Ele sugere que encontremos algum tempo de 2 a 3 horas por dia para realizar um trabalho profundo relacionado a isso. A quinta tática é encontrar um tempo para pensar e avaliar onde estamos aplicando nossos esforços. Precisamos encontrar algum tempo todos os dias, talvez de manhã, cedo ou antes de dormir. O autor cita um CEO com quem ele trabalhou que, em todas as noites, enquanto a família dormia, esse CEO pegava o seu diário e se perguntava: quais são as 3 coisas boas que fiz hoje? Quais foram as 3 coisas que me fizeram perder tempo? E quais são as 3 coisas que posso celebrar nesse dia? Ele destaca a importância de encontrar algum tempo antes de dormir ou logo pela manhã em que possamos refletir profundamente sobre como estamos trabalhando, sobre quais são as atividades de maior relevância, aquelas atividades de alto impacto que, se realizássemos amanhã, levaríamos nossas carreiras para o próximo nível. A sexta tática, o autor cita a importância das pequenas melhorias diárias ao longo do tempo, que levam a resultados surpreendentes. Muitas pessoas não começam o processo de liderar sem um título, não começam a ser mais produtivas. Elas não se comprometem com um desempenho de nível de excelência porque dizem que é um objetivo muito grande, a montanha é muito alta. Então se resignam à mediocridade, se acomodando e chegam ao fim do dia afirmando que estão desperdiçando suas vidas. Nós não queremos que isso aconteça com a gente. Nossa vida é muito importante e tem o propósito de ser significativa.
Nós fomos feitos para fazer a diferença, fomos feitos para liderar sem um título ou status. Fomos feitos para influenciar outras pessoas. Fomos feitos para inspirar as pessoas por sermos tão bons naquilo que fazemos. E por tudo isso, é realmente importante lembrar que pequenas melhorias diárias ao longo do tempo levam a resultados surpreendentes. Nesse conceito, o autor chama a atenção para o fato de que, para escalar o Monte Everest, é necessário um passo de cada vez. E ele lembra o que disse Confúcio: a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. A ideia é muito simples, mas não é fácil de executar. E a maioria de nós vai para o trabalho e nos acomodamos, fazendo as mesmas coisas todos os dias. E como Einstein disse brilhantemente, a definição de insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. A sugestão do autor é que todos os dias façamos uma melhoria de 1% nas coisas que são realmente importantes, fazendo algo que estávamos resistindo, como por exemplo, inspirando ou ajudando a desenvolver um colega de equipe com quem nós não temos afinidade. Ele lembra que Lincoln disse uma vez o seguinte: eu não gosto dessa pessoa, preciso conhecê-la. Melhorias de 1% todos os dias ao longo do tempo levam ao tsunami de resultados. Para enfatizar esse conceito da necessidade de melhorias diárias, ficam algumas perguntas para reflexão. Como se constrói uma grande empresa, ou uma grande carreira, ou uma grande vida todos os dias? Parafraseando o autor, a maioria das pessoas está muito ocupada sendo ocupada, correndo em várias direções diferentes porque não tem um foco, não tem clareza, porque estão confusas em um nível profundo. Ele sugere que o caminho consiste em nós, no nosso trabalho, melhorarmos as poucas coisas que são mais importantes em 1% todos os dias. E em 30 dias, isso resultará em uma melhoria de pelo menos 30%, mas na verdade, nós teremos mais que isso em nossa produtividade, em nosso desempenho. Porque assim que começamos a fazer essas pequenas melhorias todos os dias, nós vamos começar a ganhar impulso, a ganhar mais confiança, a enfrentar outros projetos, a enxergar oportunidades que nem sequer víamos antes. Porque a maioria das pessoas está presa em seus próprios medos e não consegue enxergar as oportunidades. Essas pessoas vão lutar contra quem disser que existem oportunidades incríveis para o desenvolvimento da carreira. Vão lutar contra quem diz que é possível fazer diferença, liderar sem um título. Elas vão criticar quem pensa dessa forma, vão lutar contra quem se posiciona dessa forma, porque não conseguem enxergar as oportunidades, porque os seus olhos estão cobertos de medo, dúvida e incredulidade. Na 7ª tática, o autor sugere o contínuo aprendizado de algo novo, que sejamos curiosos, caso tenhamos o desejo genuíno de multiplicar o sucesso em nossas carreiras. Mas para isso nós precisamos multiplicar a quantidade do que vínhamos aprendendo, porque assim nós tornaremos o nosso trabalho mais valioso e dessa forma, mesmo que a nossa carga horária dedicada ao trabalho seja similar de outras pessoas na empresa, se tivermos o conhecimento superior aos demais, a nossa visibilidade, consequentemente, será expressivamente maior do que todos os outros, porque, inevitavelmente, o nosso desempenho será melhor do que o de todos os outros, tornando assim o nosso trabalho mais valioso. Por fim, a reflexão que fica é que nós somos remunerados nos negócios de acordo com o valor que trazemos para o mercado. Então nós precisamos perseguir alguns pontos abordados pelo autor, como desenvolver ideias, colocar a saúde em um nível de excelência. Poucas coisas são tão importantes e essenciais quanto estar com a saúde em dia. Precisamos aprender coisas novas todos os dias, afiando a mente, sem receio de colocar em prática um novo aprendizado, assumindo novos desafios, sendo o líder de nossas vidas, um líder sem título ou status, seguindo adiante para o próximo nível, apoiando as pessoas e abastecendo esse ciclo virtuoso. Bom, pessoal, muito obrigado para quem ficou até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações para novos vídeos e curta esse vídeo. Vai me incentivar a seguir trazendo os novos assuntos para vocês. Até a próxima!